pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com a Karina Siervi, ela é terapeuta integrativa e sound healer, e hoje ela vai falar um pouquinho sobre a prática de sound healing, terapia com som, pra gente. Oi, Karina. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Então, Karina, o que é o sound healing? O que é a terapia com som? Então, o sound healing, ele traz diversos instrumentos sonoros de várias regiões do mundo, né? Que nos relacionam com as nossas frequências naturais, né? Então, nós podemos equilibrar toda a nossa saúde a nível físico, emocional e mental através de sons que vão corresponder a essas características, né? E uma forma muito simples de entender. Quem nunca escutou um som na vida e isso transformou o seu estado emocional, te fez reviver um momento ou uma emoção? Você já passou por isso? Já. Quem não, né? Pois é. Então, isso é uma forma muito simples de nós compreendermos. Eu posso sair de um estado de tristeza para um estado de alegria e de euforia através de uma música e de um som. Isso é um ajuste, né? Como se nós estivéssemos ajustando as nossas frequências, mudando os nossos estados internos. Então, usar o som como um mecanismo de mudança de estado é algo totalmente ancestral e necessário para a nossa saúde, de fato. E você disse que não é de hoje, né? Faz tempo que o sound healing, a terapia com sons, está entre nós. Exato. Ela acho que foi muito esquecida durante muito tempo, né? Nos povos originários isso é muito comum, até ao uso de muitas vocalizações que equilibram os nossos centros energéticos, né? Mas no nosso dia a dia, essa percepção de que o som é uma medicina foi esquecido. Um dos primeiros científicos a falar isso foi Pitágoras, né? Ele dizia que o som é capaz de harmonizar a alma, acalmar a mente e restaurar a saúde. Então, Pitágoras dizia que o som é, de fato, uma medicina. Einstein também, né? Ele tem uma frase de Einstein que fala que o futuro da medicina é o futuro das frequências, de fato. Então, isso é um resgate, nós estamos passando por um resgate. E por quê? Né? Vivemos um momento de saúde mental, de crise de saúde mental. Né? A maioria das pessoas enfrenta algum grau de ansiedade, de estresse crônico, de agitação, dificuldade de dormir. E isso tem a ver com uma desregulação do nosso sistema nervoso autônomo, né? Que é como se fosse um grande regente dessa orquestra. Então, se pensarmos que nós somos sons, frequências e vibração e olharmos para o nosso corpo todo como uma grande orquestra, né? O que está acontecendo hoje é que essa orquestra está desafinada. Então, cada setor ali está tocando num ritmo diferente e alguns deles tocando num ritmo muito acelerado. Isso muda a nossa frequência cardíaca, respiratória e todo o funcionamento do corpo. Então, hoje nós temos um modo de vida que estamos hiperativando o nosso sistema nervoso simpático, que é o responsável por fazermos coisas no dia a dia, estarmos ativos, né? Só que se eu hiperativo esse sistema, nós ficamos em alerta. Então, é o caso, por exemplo, de que muitas pessoas identificam falando assim, a minha cabeça não para, os meus pensamentos não param. Mesmo quando eu vou dormir, quando eu já não estou mais trabalhando, eu não consigo frear os meus pensamentos ou quando estou num momento de relaxamento. Isso tem a ver com esse sistema nervoso simpático hiperativado. Só que é muito mais fácil a gente ativar esse sistema do que desativar, do que entrar em relaxamento profundo, né? Que é o sistema nervoso parasimpático. Então, o som é um mecanismo muito rápido e muito eficiente para nós acessarmos esse relaxamento profundo, né? Para entrar num estado de restauração do nosso corpo, onde ele vai se reorganizar. Então, o ritmo da nossa frequência respiratória se reorganiza, da nossa frequência cardíaca. Então, aquela orquestra, ela entra de novo em harmonia. E aí você percebe e fala, nossa, esse som aqui, ele é bom, né? Mesmo eu não entendendo de música, se uma orquestra desafina, a gente vai perceber que tem alguma coisa errada ali. Fala, opa, isso aqui não tá tão bom quanto parece, né? Os instrumentos são legais, mas tem alguma coisa errada. É o que acontece no nosso corpo. Às vezes a gente tem uma série de desconfortos. Eu não sei o que está acontecendo, mas no dia a dia eu sinto um desgaste mental, um desgaste energético, um desgaste físico. Tem a ver com esse desarranjo de frequências que nós somos. Então, uma prática que nos leva de forma passiva a um estado essencial, que é o estado de relaxamento profundo, é uma das práticas de saúde mais poderosas que nós temos hoje, né? Então, quem já tentou praticar meditação, por exemplo, que é uma prática importantíssima de autorregulação, mas exige um esforço constante e não é fácil, né? O sound healing nos leva a um estado meditativo de forma passiva. Então, eu não tenho nenhum esforço. Se você recebe uma sessão de 1 hora, de um banho de som, por exemplo, né, seja coletivo ou individual, você está se expondo a essas frequências que correspondem às suas frequências naturais de uma forma equilibrada e você vai entrar em estado meditativo durante essa 1 hora. Tanto que equivale a uma noite de sono bem dormida, uma sessão de sound healing. Então, 1 hora que eu restauro completamente. Ou seja, quem tem dificuldade com meditação vai ter mais facilidade com a terapia com sons.
ela vai facilitar a meditação para quem quer ter essa prática e vai te colocar nos benefícios da meditação de uma forma passiva. Então, exatamente quem tem essa dificuldade de falar, a meditação não é para mim, tentei, não é para mim. Talvez não seja porque pode ser uma questão de afinidade, mas você vai usufruir desses benefícios através do Sound Healing sem esforço. E vamos falar então um pouquinho mais sobre os benefícios. Ele mexe com as águas do corpo, né? Fala um pouquinho mais sobre isso. O nosso corpo ele é em média 70% água, né? As vibrações, elas percorrem as nossas águas numa velocidade altíssima, 1.500 metros por segundo, né? Então, nós somos um território perfeito para receber vibrações, não só pelas nossas águas, mas também a nossa estrutura óssea é um veículo das vibrações, até mais rápido que as águas. Então, isso é uma forma de entender. Quando eu sou exposta a um banho sonoro, tudo no meu corpo vibra, né? E um benefício importantíssimo, oxigena todo o nosso corpo. Então, tem um cientista, o Jon Stewart, que ele fez um estudo pegando uma amostra de sangue e colocando essa amostra de sangue exposta a um banho sonoro, né, durante 20 minutos. E ele percebeu que a vitalidade daquelas células aumentou muito e a oxigenação daquelas células, assim, brutalmente aumentou. Então, se eu pensar que em 1 hora ou em 20 minutos exposta a sons terapêuticos, eu estou oxigenando todo o meu corpo, já dá para entender o tamanho dos benefícios que ele promove, né? O oxigênio é vida. Nós precisamos de oxigênio. E a nossa respiração hoje, num contexto de ansiedade e estresse, ela está muito curta. Então, nós oxigenamos muito pouco o nosso corpo. Então, 1 hora eu vou aumentar muito essa oxigenação, né? E isso tem um benefício muito forte. Fora isso, como eu falei, a gente vai entrar em estado de relaxamento profundo, né? O nosso corpo, para ele funcionar bem, vários órgãos só funcionam com o relaxamento profundo. Um deles é o intestino, né? Ele vai absorver melhor nutrientes, ele vai funcionar bem, ele tem uma ligação com o nosso cérebro direta. Então, isso é um grande benefício. O intestino, ele também trabalha emocionalmente nos nossos traumas, na liberação de traumas, né? É onde a gente aciona um estado de alerta, de luta e fuga. Então, quando nós permitimos que o nosso intestino funcione de uma forma positiva, né, dentro da funcionalidade dele mesmo, isso tem um ganho de saúde muito grande. Então, nós estamos falando de uma redução de cortisol, uma redução do estresse crônico, um fortalecimento da imunidade, né? Estimula também a dopamina, por exemplo, que é extremamente necessária, né? Ajuda com motivação e uma série de outros benefícios. Então, o Sound Healing, ele trabalha todos os nossos corpos, físico, emocional e mental, regulando eles, né? E um benefício muito importante, que eu vejo regularmente, que é melhorar a qualidade do sono. Então, o nosso sono ele é muito prejudicado pelo estresse crônico, né? Quando a gente regula esse nosso sistema, dormir bem passa a se tornar uma coisa mais natural. Então, dormir bem é a parte da nossa natureza que corresponde a se restaurar, né? Então, se eu não durmo bem, meu corpo não restaura, né? Eu não processo minhas emoções, eu não acordo com mais energia e mais clareza mental para poder começar o meu dia. Então, eu vejo muitas pessoas que retomam uma qualidade de sono positiva através de uma regularidade com Sound Healing. A Karina, no caso, ela trabalha no Espaço Awake, mas ela vai contar hoje pra gente como as pessoas podem trazer a terapia com sons para o dia a dia. Bom, da forma mais simples, né? Primeiro é integrar os sons ao seu dia a dia, né? Então, se você consegue integrar, seja escolher as músicas que você escuta. Nós temos hoje disponível várias frequências de terapia do som, seja no Spotify, né? Eu tenho, por exemplo, no meu canal, no Spotify, algumas dessas frequências. Então, 5 minutos, 10 minutos do seu dia que você consegue reservar, todos nós temos, né? 5, 10 minutos, acredito eu, para regular o nosso corpo. Isso pode acalmar a sua mente, te colocar num estado de restauração, melhorar a qualidade do seu sono, se você escutar antes de dormir, principalmente. Então, pense que você está ajustando as suas frequências e a sua orquestra interna, né? Beneficiando o seu corpo. E escolhendo as músicas que você escuta também em outros momentos do dia, né? Essa simples sabedoria de autoescuta. Poxa, eu estou precisando de algo que eleve um pouquinho, né, a minha vibração hoje. Ou eu estou precisando também descansar, né? O que eu escolho para poder favorecer essa minha natureza? Então, é entender que o Sound Healing também potencializa ferramentas que nós já temos no nosso corpo, que é a própria respiração. Então, para quem tem dificuldade de uma prática meditativa ou de praticar respiração, quando você coloca um som terapêutico, a sua frequência respiratória e cardíaca se ajusta. Então, pronto, eu já tenho um outro caminho aí de melhorar a minha saúde, né? Então, isso é uma forma muito simples de integrar no dia a dia. Use os sons nos seus dias, na sua rotina,
para mudar os seus estados internos, né? E também tem a possibilidade de usar isso de uma forma terapêutica mais intensa, que é a cada 15 dias, pelo menos, recebendo um banho de som, né? Pode ser um banho de som coletivo, ou você pode passar por uma sessão individual, que é um trabalho terapêutico profundo, né? Então, cada pessoa precisa entender o que cabe no seu dia a dia, no sentido de priorizar, né? Vale usar também os elementos da natureza, como a água do chuveiro, por exemplo? Sim, isso é muito importante, né? De onde vem, de fato, a nossa relação com os sons? Da natureza, né? As flautas, por exemplo, surgiram da observação do som dos pássaros e transformando esse som terapêutico, né, num instrumento. Só que todos os sons da natureza nos impactam. O som das águas são sons que acalmam muito e geram uma limpeza. Então, eu não posso estar sempre numa cachoeira, mas o som do meu chuveiro pode ajudar. Ou colocar um som de água. Nós temos isso facilmente a nosso acesso hoje, tecnologicamente, né? Então, coloca um som de água, um som do mar, um som de uma floresta, que também é super possível. Isso reorganiza, né, o nosso corpo. Isso estimula o equilíbrio das nossas águas. Um som da natureza também, das matas, estimula o equilíbrio da terra, do fogo, do ar também em nós. Então, sem dúvida, o que está mais prático, né, para você. E há alguma contraindicação? Existem algumas sim, né? Por exemplo, quem utiliza marca-passo não pode passar por uma sessão de sound healing porque são frequências, né? Isso pode desregular o marca-passo. Com relação a gestantes, com menos de 12 semanas, nós não indicamos passar por uma sessão de terapia do som, porque é um protocolo básico de terapia integrativa, né? Fora isso, quem teve epilepsia ou convulsão, ou tem episódios de epilepsia e convulsão, também é contraindicado. Basicamente, essas são as contraindicações principais do sound healing. E os benefícios, eles variam de pessoa para pessoa. Mas tem um geral que as pessoas costumam sentir, alguma coisa que resulta, de repente, muda alguma coisa no corpo, as mulheres, ciclo de menstruação, né, muda alguma coisa? Sim, muda muita coisa. Primeiro, os nossos estados mentais. A coisa mais comum relatada é um estado de leveza. Né? Muitas pessoas saem da sessão falando, nossa, eu estou muito mais leve e a minha mente mais calma, e isso perdura, pelo menos durante uns 7 dias. Então, muitos relatos sobre pessoas assim que eu me percebo menos reativa. Eu consigo respirar um pouco antes de agir numa situação de estresse, né? Então, isso é um benefício importantíssimo. A nossa relação com o estresse muda quando o nosso corpo está mais em harmonia. Eu reajo menos, eu tenho uma capacidade mais organizada de lidar com o estresse. Isso é um efeito do sound healing. Isso também relaxa de fato fisicamente o nosso corpo. Isso é perceptível, né? Principalmente trapézio, mandíbula, cervical. Quem tem muita tensão nessas regiões percebe que o corpo está mais relaxado, né? Isso mexe também com o ciclo menstrual das mulheres, né? Isso ajuda a regular, sim, sem dúvida. Pode reduzir cólicas, reduz também dores em geral no nosso corpo, né? Então, basicamente isso. E eu fiz a experiência de sound healing. Eu senti muitas coisas importantes e mexeu muito com o meu lado sentimental também. Eu não estava passando por um momento muito legal da minha vida, tinha acabado de terminar um relacionamento e eu senti muita coisa na hora que eu estava fazendo a terapia com sons. Fala um pouquinho mais sobre isso. Bom, aí a gente entra numa coisa importante, que é o acesso às nossas dimensões humanas, né? Nós não somos só físico, nem só racional, né? Então, as vibrações, elas, como mexem com todo o nosso sistema, elas movimentam as nossas emoções. Por exemplo, os sons que mexem com as nossas águas, principalmente, né? E isso é chave para a saúde. Nós precisamos movimentar as nossas emoções. Qualquer energia parada ocupa um lugar disfuncional, né? Gera um desequilíbrio fisicamente e emocionalmente. Então, é muito natural dentro de uma sessão nós sentirmos algumas sensações no corpo ou virem à tona sentimentos e emoções ou memórias, às vezes memórias da infância, e a gente pode processar traumas também, né? Vir clarezas, insights, tudo isso acontece porque nós habitamos esse corpo, né? O sound healing traz a presença para o corpo e o corpo tem mecanismos naturais de se autorregular e de processar o que nós vivemos, né? Então, se eu fosse falar, uma das coisas que mais o ser humano precisa hoje para cuidar da saúde, para ter bem-estar, para ter saúde, né, é justamente permitir com que as suas emoções fluam. E isso, numa sessão de sound healing, acontece naturalmente, né? Então, nós voltamos para esse corpo e saímos desse contexto tão racional. Tem muita coisa que acontece na nossa vida, no campo emocional, né, que não adianta racionalizarmos. E que o racionalizar, na verdade, impede a reorganização emocional.
Então, é difícil relatar exatamente o que é o sound healing muitas vezes, porque não dá para descrever esse subjetivo que acontece com cada pessoa, né? Todo mundo vai ter um processamento emocional numa sessão? Não necessariamente, porque depende do dia dessa pessoa, né, de como ela está, de uma série de fatores. Pode ser que ela simplesmente durma profundamente, porque o corpo dela precisa dormir profundamente. E pode ser que numa outra sessão ela tenha, sim, uma manifestação emocional importante. Então, isso é para a gente respeitar também a nossa natureza e entender que é um processo terapêutico que cuida das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, é complementar a uma psicoterapia, por exemplo, né? Vamos falar então um pouco mais sobre isso, sobre ajudar. Então, quem já faz terapia, a terapia com sons, ela ajuda então a entrar mais em contato com esse inconsciente. Exatamente. Então, quem faz psicoterapia ou pode combinar o sound healing e uma psicoterapia vai ampliar todo o seu processo, né? Então, vai navegar muito mais nas suas emoções, nos seus sentimentos, né? E fazer isso através do corpo. Então, o corpo, ele é esse território de presença. Então, eu falo que ele é uma biblioteca de memórias, né? Então, quando algo vibra aqui, nós estamos acessando essa biblioteca de memórias, evocando tudo isso. E não só memórias, por exemplo, difíceis. Às vezes a gente olha muito para o autoconhecimento para falar assim, nossa, eu vou acessar coisas difíceis. Só que tem tantas qualidades nossas esquecidas, guardadas e que não estão sendo manifestadas. Eu, como terapeuta, um dos campos que eu mais trabalho é ajudar pessoas a resgatar partes suas que estão esquecidas. E os sons fazem isso. Então, de repente, eu lembro de algo que eu gostava de fazer, ou eu tenho um insight de uma mudança na minha vida, ou eu passo a ter uma vontade de fazer uma coisa que estava completamente adormecida. Então, além de nós processarmos, sim, memórias difíceis, nós também vamos para um lugar de resgatar coisas importantes, qualidades, né? E habilidades nossas. Então, é entender que nós somos físico, emocional, mental e energético. Se eu cuido só de uma dimensão minha, eu estou suprimindo várias outras partes. Então, nós precisamos ampliar as experiências terapêuticas para ir além do racional. Então, tudo que nos leva para o campo emocional, para o campo energético, para o campo espiritual, potencializa esses processos. E esses benefícios, quem faz a terapia com sons no dia a dia, por exemplo, escuta uma música mais leve, acompanha a meditação com a música, né, instrumental, enfim, as pessoas conseguem também esses benefícios através do dia a dia, fazendo a terapia com sons no dia a dia? Sim, sem dúvida. Se nós trazemos isso para o nosso dia a dia, o que eu estou estimulando no meu corpo e no meu sistema, né? Essa mudança de estados o tempo todo. Então, para mim, a terapia ela é um processo de reeducação. Então, quanto mais eu estimulo algo que me faz bem, mais isso se torna natural. Se o relaxamento profundo ele não faz parte do meu dia a dia, né, ele é muito distante, uma vez por mês ou a cada 3 meses eu passo por uma experiência de relaxamento profundo, dificilmente eu vou acessar esses caminhos no meu dia a dia. Agora, se quase todo dia eu coloco uma música que me acalma, antes de dormir, por exemplo, isso começa a se tornar natural. Então, esse sistema nervoso que eu falei no começo, ele vai entender, opa, tanto quanto eu vou me ativar, é natural eu me desativar. Então, você gera muitos benefícios. Dormir bem é um processo terapêutico também para as nossas emoções. Então, se eu começo a cuidar no meu dia a dia, né, trazer processos que me ajudam a dormir bem, nós vamos ter uma complementariedade de outros trabalhos terapêuticos também no momento do nosso sono, né? Nós vamos ter muito mais contato com as nossas emoções. Elas não vão passar a ser guardadas e em determinados momentos da vida eu vou lá e abro um baú e trago elas à tona. Não, dia a dia eu estou cuidando das minhas emoções, eu estou acolhendo as minhas águas e permitindo uma energia fluir. Então, quem traz isso para o dia a dia, sem dúvida, tem muitos benefícios. O mais simples deles, você vai conquistar provavelmente uma mente mais calma e mais organizada. E quem não precisa disso, né? Não é? Um século que a ansiedade é o pior dos casos, né? Exatamente. Então, se eu fosse vocês, eu pegaria um momentinho ali antes de dormir, pegaria uma música bem tranquila e, gente, foca na respiração, medita. E respeita os pensamentos também, né? Porque às vezes tem pessoas que, vamos falar um pouquinho desse lado meditativo, às vezes tem pessoas que pensam assim, nossa, eu tenho que me desligar de tudo. E é impossível, né? Sim, Eu já falo assim no começo das minhas sessões para todo mundo. Não sei se algum dia a gente vai parar de pensar, né?
Eu acredito que isso é uma condição que não é realista, né? Porque o nosso cérebro é vivo, então existe um fluxo de pensamentos. A questão é, esse fluxo de pensamentos ele constantemente é caótico? Então aí a gente precisa cuidar, ok. Como que eu torno ele menos caótico e mais organizado e criando espaço? Isso tem a ver com respirar profundo, isso cria espaço no nosso corpo e na nossa mente. Então, meditar não é parar de pensar. E o som, ele favorece regular essa mente caótica porque a nossa atenção segue o som. Então, qualquer instrumento sonoro que a gente toca no ambiente, diretamente a nossa atenção vai para aquele som. E os sons terapêuticos sustentam a nossa atenção no som. Então, pode passar algum pensamento, sim, isso é normal. Só que você não fixa no pensamento ou no fluxo de pensamentos. Então, você fixa no som e aí a sua mente começa a acalmar. Imagina que se eu tivesse ido lá no fundo de um lago e colocado para cima, assim, toda a matéria orgânica. Isso agita aquele lago e é como a nossa mente agitada. Se eu der um tempo, aquilo assenta. Uhum. É isso que o Sound Healing faz com a nossa mente. Com o tempo, os instrumentos e as frequências vão acessando o nosso sistema e aquela mente caótica vai apaziguando. Uhum. Muitas pessoas dormem no finalzinho da sessão, porque é isso, tá apaziguando, 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 aí o corpo entra em relaxamento. E um ponto muito importante que nós precisamos hoje, né? Por conta desse sistema nervoso hiperativado, o que acontece? A gente está o tempo todo em alerta. Então, o nosso corpo ele não se sente seguro. Para eu relaxar, eu preciso de segurança. Então, um processo terapêutico com Sound Healing, ele gera esse campo de segurança para o corpo relaxar. E isso é muito necessário. Isso nos tira desse lugar de alerta o tempo todo, né? E nos deixa menos reativos. Então, estamos muito reativos e precisamos estar mais seguros nesse corpo para se relacionar com o estresse que faz parte da vida de uma forma mais organizada. Não vai existir uma vida sem estresse. E talvez não exista uma mente que pare de pensar. Mas se eu me relaciono com essa mente de uma forma diferente, isso sim é saúde, né? Sim, com certeza. E já que a gente está falando de instrumentos, hoje a Karina trouxe alguns instrumentos aqui para você ter um gostinho do que é fazer a terapia com sons, né? Sim. E será que você poderia falar um pouquinho sobre os benefícios deles, o que é cada um? Você disse que muitos têm benefícios gerais, né? Mas o que cada um traz para a gente de benefício? Um dos caminhos é entender pelos elementos da natureza, isso é uma visão bem ancestral, né? Bem xamânica, povos originários, né? Então, por exemplo, um tambor oceânico, ele movimenta as nossas águas internas, né? Que regem as nossas emoções. Então, qualquer instrumento que fala com as águas vai organizar esse sistema, né? As águas têm a ver com limpeza também e um fluxo de energia. Então, nós estamos falando de uma limpeza do nosso corpo, né? Uma renovação das nossas energias. Os rins são responsáveis por esse filtrar, né? Então, por isso que numa sessão de Sound Healing os rins são muito estimulados e dá muita sede logo em seguida, muita vontade de ir no banheiro, porque é o corpo renovando as nossas águas, né? Isso é tanto para o tambor oceânico para outros instrumentos, pau de chuva, uma calimba, que evocam as nossas águas, né? Um tambor xamânico, por exemplo, ele estimula tanto o elemento terra, que é a estrutura, segurança, nutrição, né? Como também nós podemos trabalhar o fogo, que é vitalidade, criatividade, né? Energia. Então, é por esse caminho também. E instrumentos de sopro, eles conectam com o elemento vento, né? Com o ar. Isso trabalha a nossa mente, só que pensa em reorganizar essa mente, tirar justamente ela do caos e abrir espaço, trazer um pouco mais de leveza, né? Que qualquer instrumento de sopro traz e também nos conecta com o sutil. Então, o instrumento de sopro, ele favorece muito a meditação. Então, ele vai nos levando para um estado de leveza até que, de repente, eu percebo que eu estou num outro estado interno, minha mente mais calma, né? Uhum. Para quem, enfim, não puder ir ao espaço, ou não puder ter acesso a esses instrumentos, a Karina tem um link no Insta dela que vocês têm acesso a esses sons para vocês fazerem em casa e usarem disso em casa, né? Isso. Bom, ali eu tenho um canal no Spotify, tenho um canal no Insight Timer também, que é um aplicativo de meditação, né? Que vocês podem usar no dia a dia, como eu disse, assim, numa pausa do dia, no meio-dia, na hora do almoço, que eu escuto um som de 5 minutos de taças tibetanas que rapidamente geram essa calma, né, essa regulação, ou principalmente antes de dormir, né, coloca numa caixinha de som perto de você e vai preparando esse momento do sono, né, dando uma referência de relaxamento, falando para o seu corpo, é hora de desligar essa mente, né. Então isso é uma forma de usar no seu dia a dia bem simples. Qual o seu arroba? É karina.ciervi. Pronto, é isso. Agora vocês vão sentir um pouquinho do que é essa experiência.